boa noite, meu povo. Pois é, hoje a gente passou uma semana, 2 semanas sem ter live, né? Porque houveram alguns contratempos, mas graças a Deus tudo voltou ao normal. Se Deus quiser, semana que vem a gente tem live, mas é uma live diferente. A live da semana que vem é lançamento. E sendo lançamento, tem música. Mas vai ser bem diferente, tá? Só pra avisar que segunda-feira é meu aniversário. E sendo meu aniversário, eu percebi que eu vou me dar de presente uma homenagem à Nossa Senhora. Não faz o menor sentido isso na lógica, né? Porque a homenagem é pra ela, mas presente é pra mim. Porque não há nada melhor do que homenagear a Nossa Senhora. E, pra quem não sabe, a minha homenagem é com música. E uma música que veio de forma bem interessante. Mas eu só vou contar na live. Vai ser na sexta-feira, dia 15. Então já deixa aí marcado. Sexta-feira, dia 15, tem live de lançamento. Mas hoje a gente vai ter uma live bem interessante. A nossa live hoje é sobre Theotokos. Mas o que é Theotokos? É o título de Nossa Senhora, minha gente. Vocês não sabem, não. É o título de Nossa Senhora. Minha prima Raquel Lócio tá na live e Antônio também tá na live. Então eu quero dar as boas-vindas para vocês e agradecer a presença e dizer que fique aqui que a gente vai falar um pouco sobre Nossa Senhora, sobre esse título, sobre esse dogma de Nossa Senhora de Theotokos, com uma pessoa que é muito inteligente, sabe muito e além disso tem uma história. Tem uma história de verdade, não só com Nossa Senhora, mas também uma história boa para contar. Olá, Paulo, Maurício. Peraí, agora eu não entendi. É Maurício. Toda vez eu sempre achei que era Maurício. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre Maria, Mãe de Deus. E eu vou fazer perguntas, tá? Porque eu quero saber de vocês que estão aqui na live. Deus tem mãe? Deus tem mãe? É Maurício. Eu amo esse nome, Maurício. Eu gosto desse nome. Se eu tivesse um filho, talvez eu colocasse o nome de Maurício. Mas eu estou esperando o nosso convidado. E o nosso convidado é Jean-Pierre. Eu acho que a gente fala o nome dele Jean-Pierre, tá? É um nome... É francês, gente. Ele é chique. Vocês estão pensando o quê? Eu já entrevistei aqui Hugo Santos, um amor de pessoa. Vanderlei. Já entrevistei Anne Kelly, que é minha amiga. E se preparem porque vem novidade. Também já entrevistei Felipe, que falou sobre Nossa Senhora na live do dia 22. Então, a gente tá percorrendo um caminho espiritual. Porque a gente se converte, mas a gente precisa continuar se convertendo. É claro que a gente não dorme hoje e acorda amanhã completamente convertido, completamente santo. A gente não é Nossa Senhora, que nasceu imaculado, sem pecado, pelos méritos de Jesus Cristo. Mas a gente tenta, a gente vai tentando. Oi, Christian! A gente vai tentando, porque na vida, meus queridos, se a gente não tentar, a gente não consegue nada, inclusive a santidade. Eu aproveitei antes de começar a live pra gravar uns vídeos polêmicos, mas eu vou colocar cara a tapa, porque
A sensação que eu tô tendo hoje é que a gente voltou aos primórdios da igreja. Não sei se você já percebeu isso, mas a gente voltou aos primórdios da igreja. O nosso convidado chegou. Mas eu tenho a sensação que a gente voltou aos primórdios da igreja e voltamos da pior forma possível, sendo perseguidos. Mas a gente vai falar sobre isso depois. A falar sobre o nosso assunto principal hoje, que é... Olá, meu querido, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Eu já acompanho teus vídeos há um tempo e eu acho maravilhosa a tua história. Muito obrigado. Antes de tudo, eu queria que você fizesse uma oração para a gente começar. Boa noite, Marco. Com certeza, vamos fazer sim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois é, me tira uma dúvida. Como é que a gente pronuncia certinho o teu nome? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Então tava falando certo. Isso. Marco, tudo bem? Nossa Senhora, rogai por nós. Eu não sou boa em latim, então eu digo logo. Antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua conversão do protestantismo para o catolicismo. Foi muito certo. difícil. Eu fui pastor da Assembleia de Deus por 20 anos. Eu sou casado, minha esposa se chama Marinalva. Tenho 2 filhas, a Emily e a Thalia. E tenho 2 netos, o João Miguel e o Arthur. E... Eu esperava que a filha dela era bem novinha. Aí, então, eu fui pastor por 20 anos da Assembleia de Deus. Pastoreei tanto no Paraná como em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, que foi onde eu encerrei minhas atividades ministeriais. Eu nasci numa família católica, extremamente católica, tanto dos meus avós paternos como os meus avós maternos. Então, eram pessoas que professavam a fé católica, participavam da comunidade. Minha avó Aurora, minha avó paterna, era legionária. Foi com ela que eu aprendi a rezar o Santo Terço, né, lá com os meus 12, 13 anos. Participei de movimentos como o Cursilho, Renovação Carismática. Fiz um teste no seminário dos frades agostinianos eremitas. E aí, lá com os meus 16 anos, eu comecei a ter dúvidas a respeito da minha fé, principalmente por causa de conversas que eu comecei a ter com alguns protestantes, e eu comecei a imaginar, comecei a pensar que as pessoas da minha comunidade não tinham uma fé tão fervorosa como era a fé dos protestantes. Então isso me levou a questionar muitas coisas, né? Eu não tinha uma formação assim, apesar de ser participativo, mas eu não tinha uma formação muito, como é que eu vou dizer, uma formação assim basilar, né, da fé católica. Então eu acabei cedendo a esses convites e essas questões de acusação, né? Por exemplo, a Igreja Católica é idólatra. A Igreja Católica adora imagens, né? Aí me mostravam dezenas de versículos bíblicos. A Igreja Católica é a grande meretriz do Apocalipse, capítulo 17. A Igreja Católica... o Papa é a besta do Apocalipse, né? E besta é quem diz isso, né? Mas
Aí o que acontece? Isso tudo me trouxe muitas dúvidas, né? E eu acabei indo frequentar a Igreja Assembleia de Deus. Nos primeiros dias, já de frequência na Assembleia de Deus, eu já percebi a hostilidade do ambiente. Porque era uma disputa por poder, uma disputa por cargos, por oportunidades, quem ia pregar, quem ia cantar, que eram situações que não existiam na Igreja Católica. Então, aí eu já comecei a perceber que o meu lugar não era, de fato, ali com eles. E uma coisa interessante é que, quando eu tomei essa decisão, eu fiz uma última visita para minha avó, Aurora. E eu contei para ela, então, da minha decisão de me tornar protestante. E ela estava muito doente já nos últimos dias de vida dela. E ela disse para mim assim: meu filho, você quer mudar de religião, você vai abandonar Nossa Senhora, mas tenha certeza de uma coisa: Nossa Senhora nunca vai abandonar você. E se um dia você precisar, chame por ela, porque ela vai ouvir o teu chamado. Então, muitos conselhos, né, dos meus avós a respeito disso, mas eu acabei, assim, uma forma obstinada, né, tomando a minha decisão de me tornar evangélico. Eu, como eu disse, nos primeiros momentos já eu percebi que não era aquilo, mas eu acabei conhecendo minha esposa, né, e a gente teve um namoro relativamente curto, e logo nos casamos, e logo depois do casamento eu já fui chamado para pastorear. Não era ainda pastor, mas já comecei a atender igrejas, né? Comecei a pastorear igrejas. Com 20 anos eu fui ordenado pastor, e dos 20 aos 40 eu exerci o ministério pastoral. 20 anos? 20 anos. Eu fui professor de teologia, dei cursos, simpósios, seminários, conferências, workshops de teologia em centenas de cidades aqui do sul do Brasil, e com centenas de pastores, né? Escrevi muitos livros, né? Também como pastor, e isso tudo eu vivia um ativismo, né? Um ativismo religioso. O que acontecia? A Assembleia de Deus, ela é uma igreja comandada por grandes caudilhos, né? Grandes líderes, déspotas, né? Pessoas que são ditadores. Então, o que acontece? Normalmente, você tem famílias de pastores. Então, o pai é pastor, os filhos são pastores, sobrinhos são pastores, genro é pastor, né? Então, são famílias, né? E eu não tinha ninguém no ministério. Mas por que eu acabei permanecendo por tanto tempo, mesmo não tendo ninguém no ministério, nenhum padrinho, alguma coisa assim? Porque eu acabei me tornando útil. Era a minha utilidade. Como eu alcancei um conhecimento bíblico satisfatório. Eu tinha na época também um gráfico, ele media 3 metros de altura por 7 metros de comprimento, de pano, aonde eu desenhei e a minha mãe pintou todo o Apocalipse. Então eu fazia estudos do Apocalipse, então estendia aquele pano, era uma obra de arte, uma coisa muito bonita, né? Levamos meses pintando. E aí, então, eu fazia estudos bíblicos, principalmente com esse material. Então, eu acabei me tornando uma peça útil para essa engrenagem. E esse ativismo todo, na época, eu pastoreava, eu dava aula para a rede municipal de música, eu também fazia palestras em universidades e também escolas estaduais acho que, se eu não me engano, 8ª regional da educação de Erechim, que eram 40 e poucos municípios ali, e visitas e cultos, né? Então eu acabei
nos últimos meses, talvez nos últimos anos, eu acabei me tornando uma máquina de produzir recurso financeiro para a instituição. Então, era uma coisa, pegou essa fama. Ah, tem uma igreja lá falida, com dificuldade, manda o Jean-Pierre e a Marinalva que eles resolvem. Então, a gente era disputado pelos pastores nesse sentido, né? De fazer esse trabalho, de atrair as pessoas e também de fazer com que aumentasse a receita das igrejas aonde a gente passava. E todo esse ativismo, eu já tinha gatilhos da minha infância, né? A minha infância foi uma pocilga emocional. Então, situação de alcoolismo, abusos. E então eu já trazia comigo um histórico da minha infância. E a única pessoa que eu tinha, que era presente na minha vida, era a minha mãe, com quem eu conversava, com quem eu falava algumas coisas, né? E em fevereiro de 2021, minha mãe faleceu de câncer. Em janeiro de 2022, meu irmão sofreu um acidente de carro, ficou em estado vegetativo até hoje. Então eram as duas únicas pessoas, né? E aí eu acabei ficando sem ninguém mesmo. E isso me trouxe um colapso mental. Eu adoeci. E aí, então, no meio dessa situação, eu acabei desenvolvendo, primeiro, um burnout muito grave, que depois evoluiu para uma depressão maior, e depois outros transtornos, né, que foram aparecendo, até que começaram, então, as primeiras tentativas de suicídio. E nessa época, por exemplo, teve uma ocasião que isso me marcou bastante, porque eu fui falar com o meu pastor superior e eu estava todo machucado, né, todo enfaixado, e eu falando para ele, olha, eu não tenho mais condições de continuar. Eu preciso parar, né, e os médicos já tinham me dito isso, que eu precisava parar imediatamente de fazer o que eu estava fazendo para me tratar. E eu fui e mostrei para ele, olha, como é que estão meus braços aqui, eu não tenho como continuar. Aí ele usou essa expressão, ele falou para mim assim, você não pode parar, porque você é a nossa galinha dos ovos de ouro. Então, eu tinha que permanecer, porque eles precisavam do lucro que eu dava. E eu tentei permanecer por mais um tempo, até que eu entrei num colapso total. Fiquei hospitalizado num hospital psiquiátrico por um tempo, para tratamento, porque foi só assim para conseguir parar mesmo, né? E aí, então, de lá desse hospital, eu decidi me afastar do ministério. Eu escrevi uma carta pedindo esse afastamento, porque eles não me davam, né? Então, eu pedi meu afastamento do ministério pastoral, não da igreja. Quando eu voltei para casa, depois desse período de tratamento, que eu não tinha mais a igreja para pastorear, eu não tinha mais aquele ativismo todo que eu tinha antes, eu comecei a refletir algumas coisas da minha vida. E nesse tempo de enfermidade foi um tempo em que eu fui completamente abandonado pelos pastores, pelos amigos. Completamente abandonado. Eu perdi a utilidade, então descarta, né? Aí, nesse período... Oi? Deixa eu só interromper aqui rapidinho. O Marco falou aqui que o seu testemunho, eu acho que ele te conhece, né? Pois é, aí ele está dizendo que enquanto úteis são irmãos, quando não é mais, aí são jogados fora. Exatamente isso. Marcos, exatamente o que eu vivi. Você conseguiu descrever em poucas palavras, é bem assim. Então, eu negligenciei minha família, negligenciei minhas filhas, a minha saúde. A minha preocupação era exclusivamente com apresentar os resultados que eles queriam que eu apresentasse.
E aí, nesse período que eu fiquei, então, sem pastorear, foi o período que eu comecei a reciclar um pouco da minha história, da minha vida. Comecei a rever algumas situações, rever alguns momentos, e eu percebi que algumas coisas, eu já trazia algumas questões de teologia também, no sentido de que a teologia protestante não fechava. Por exemplo, eu ouvia diuturnamente os pastores dizendo que a Igreja Católica, por exemplo, acrescentou 7 livros na Bíblia. Quando, na verdade, foram eles que suprimiram 7 livros da Bíblia e outros trechos, né, de Daniel, de Esther. Eu sabia a verdade, eu sabia que a Igreja Católica, desde o começo, sempre usou a Septuaginta. E que esses 7 livros foram afastados do cânon pelos judeus no concílio de Jâmnia, 100 anos depois de Cristo. Então, quer dizer, Lutero e os protestantes, eles estavam se colocando novamente debaixo da autoridade judaica e não cristã, para tomar a decisão que tomaram. E outras questões, por exemplo, eles diziam que a igreja se manteve pura até o 3º século, mas que Constantino transformou a igreja num paganismo, né? Então ficou do ano 300 até 1517, quando Lutero vai lá e prega as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e tal. Então, por exemplo, algumas coisas não fechavam, no sentido que eu pensava assim, e esse pessoal que era cristão católico, todo mundo foi para o inferno, que estava todo mundo debaixo de idolatria, de maldição, né? Outra coisa, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas no 3º século ele abandonou a igreja dele, encheu de idolatria, né? Então essas questões, e muitas outras questões, por exemplo, a falta de um magistério que dissesse qual é a interpretação correta das escrituras. Então eu vivia tendo muitas discussões assim, com adventistas, com batistas, né, metodistas que batizavam criança. A Assembleia de Deus é de uma origem batista, então batiza adultos. Então cada um dizia uma coisa, guarda o sábado, guarda o domingo, Jesus volta antes da tribulação, Jesus volta depois da tribulação, e assim por diante. Tem pastor, tem igreja que não permite usar o título de pastor, chama de ancião. Então era uma baderna, era uma bagunça teológica. Ainda é. Ainda está ficando pior. E aí o que acontece? Aí nesse período que eu me senti abandonado, eu lembrei do que minha avó me disse. Você pode abandonar Nossa Senhora, mas ela nunca vai abandonar você. Aí o que eu fiz, irmã? Eu tinha um centro mariano lá na região, que é conhecido como o Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz. Então tinha uma senhora chamada Doroteia, que faleceu já há muitos anos, que ela tinha aparições de Nossa Senhora. Hoje, esse santuário, ele está sob investigação da diocese, né? A diocese está fazendo toda uma investigação, um levantamento das aparições, né, da vida da Dona Doroteia. Ela já é considerada serva de Deus porque o processo já está aberto, né, de investigação da diocese. Mas é um lugar assim, o que me atraiu para lá era principalmente a beleza daquele lugar, né, um lugar assim muito calmo, com gramado verde, bem arborizado, um silêncio, né, proibido música, proibido barulho, né? Então, assim, um lugar para meditação mesmo. E aí, então, eu fiz esse propósito. E disse, para o pessoal de casa, sábado eu vou lá no santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz.
ninguém me questione, ninguém me pergunte por quê, é uma coisa minha. Na sexta-feira, eu peguei um caderno e uma caneta e eu comecei a escrever uma carta para Nossa Senhora. E eu fui escrevendo aquela carta no silêncio da noite, no silêncio da madrugada, e eu coloquei naquela carta tudo aquilo que eu tinha vivido nesse período. Todos os abusos, a exploração, o engano que eu vi no meio protestante, pastores ridicularizando pessoas ingênuas que davam dinheiro para a igreja, e N situações. Então eu relatei tudo nessa carta. Quando eu percebi, eu já tinha enchido aquele caderno de conversas com Nossa Senhora. Então, no sábado, à tarde, como eu pensei, nós fomos pro santuário. E eu fui na frente, eu era pastor ainda, não estava na ativa, mas eu era pastor e ainda era membro da Igreja Assembleia de Deus. E eu fui na frente da imagem de Nossa Senhora e eu fiz a leitura daquela carta para ela. E aí aconteceu uma coisa que, se as pessoas não quiserem acreditar, não tem problema nenhum, eu sei o que aconteceu comigo. Eu ouvi Nossa Senhora falando comigo. E entre as coisas que eu dizia na carta, eu dizia para ela assim, a minha vida, o meu ministério, né, de pregação acabou. Porque agora eu estou numa situação de enfermidade irrecuperável. Nenhum psiquiatra queria cuidar de mim porque achava que o meu caso era perdido. E aí eu disse, então acabou. E Nossa Senhora falou para mim assim, não acabou, está apenas começando. E agora sim você vai ser usado por Deus no lugar certo. Porque existem muitas pessoas que estão esperando por ti. E entre as coisas que ela me disse, ela pediu para que eu levasse para ela no próximo sábado 3 rosas. Uma rosa branca, uma rosa vermelha e uma rosa amarela. Nossa Senhora da Rosa Mística. Eu não sabia disso, fiquei sabendo depois. Aí ela disse isso para mim, para levar 3 rosas, que ela queria me ensinar algumas lições importantes com essas 3 rosas. Penitência e caridade. Eu não falei nada para ninguém. Apenas anotei no meu caderno, que eu estava lendo, né? Então, quando eu terminei de ler a carta, eu anotei as coisas que Nossa Senhora falou comigo. E aí, então, no outro sábado, eu passei na floricultura, comprei as 3 rosas, e tinha uma pessoa, uma amiga nossa que estava indo junto, que ela viu eu comprando essas rosas e decidiu comprar uma flor também, para levar para Nossa Senhora. E a gente foi no santuário, levei as 3 rosas, coloquei lá diante da imagem, aquela 4ª flor também. E eu tinha escrito mais uma carta, eu li mais algumas coisas para Nossa Senhora, e ela novamente falou comigo. Foram as 2 únicas vezes que eu ouvi de forma audível a voz dela. Então ela disse para mim assim, que as 3 rosas representam a Santíssima Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Que as 3 rosas representam também os 3 pedidos que ela tem feito nas aparições. Oração, penitência e conversão. Que as 3 rosas também representavam os mistérios do Santo Rosário. Os gozosos, os gloriosos, os dolorosos e os luminosos representados pela 4ª flor, que eu não sabia que ia ser levada para ela, mas ela já sabia. Então, aí eu saí dali, assim, eu saí dali assim praticamente convicto, né, da minha decisão. Aí o que acontece? Nesse período, eu ainda estava... porque tem uma preocupação muito grande, irmã, no sentido de que o pastor, para ele tomar uma decisão assim, você tem que levar em consideração várias coisas. Por exemplo, ele tem uma família, ele tem certa segurança financeira.
Então, na maioria dos casos, são homens que não têm uma qualificação profissional, que foram pastores a vida toda, que construíram toda uma vida, amizades, né, ali no meio protestante, e renunciar a isso, para se tornar católico, precisa de uma convicção muito grande. Muitíssimo grande, muitíssimo grande. Por quê? Porque ele vai perder todos os amigos, ele vai passar a ser perseguido, ele não vai ter mais aquele suporte financeiro que ele tinha. Então é uma decisão muito séria, uma decisão que compromete muitas coisas, né? E eu estava nessa preocupação ainda, né? Do que eu ia fazer com a minha vida a partir dessa decisão, porque eu não tinha mais como fingir que nada aconteceu. E aí então, naquela semana, no dia 18 de agosto, eu acho que foi isso, de 2024, eu tive um sonho. Era um domingo, foi no domingo, foi no sábado, no outro domingo, esse sonho que eu tive. Não sei se foi um sonho, se foi uma visão, mas enfim. Eu me vi no meio de um lago de uma água muito suja, escura, viscosa, pútrida, né? Assim, um cheiro muito fétido, e eu via, não conseguia enxergar nada, porque estava tudo escuro, não sabia como sair de lá. Aquela água, aquele lago vinha mais ou menos pela cintura, e então acendeu uma luz, bem fraquinha, como se fosse uma luz de uma vela. E eu fui caminhando em direção dessa luz. E quanto mais eu me aproximava dessa luz, mais essa luz ia brilhando, mais ia ficando claro. E eu comecei a olhar da minha volta, e eu comecei a ver um monte de corpos, de pessoas mortas boiando em cima daquele lago. Uma cena de filme de terror mesmo, né? E eu fui me aproximando daquela luz, e quando eu olhei para trás, um demônio vinha na minha direção. E eu comecei a andar mais rápido em direção daquela luz, até que aquela luz raiou, brilhou, e ficou dia, como se fosse dia, como se aquela luz fosse o sol brilhando. Então, aquela figura desapareceu, e eu olhei para dentro da luz, e eu vi Nossa Senhora de Fátima. E ela me pegou pela mão, me tirou daquele lago, e ela estava em cima de uma pedra, ela me colocou em cima dessa pedra do lado dela, e olhou bem nos meus olhos, e eu lembro, assim, nitidamente, a cor dos olhos dela, a cor do cabelo dela, assim, uma coisa muito nítida para mim. E ela disse para mim assim: eu tirei você desse lago para que você seja um missionário do meu Imaculado Coração. Eu nem imaginava o que isso significava. Então eu acordei daquele sonho, e eu no outro dia fui comprar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e um terço. E disse: a partir de hoje eu vou rezar o terço todos os dias. E aí então, só que quando eu cheguei em casa, né, que eu montei o altarzinho com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu peguei o terço para começar a rezar, eu lembrei que não sabia mais. Internet. Eu também não sabia mais depois de séculos sem rezar. Aí eu não lembrava mais. Mas aí eu pedi ajuda ao Padre Paulo Ricardo. Eu comecei eu colocava o celular, Padre Paulo Ricardo rezando o terço, e eu acompanhava o Padre Paulo Ricardo rezando o terço, até que eu fui aprendendo. Depois eu descobri que a Alexa também rezava o terço. Então eu falava com a Alexa, né? Alexa, cardápio de orações. Que oração você quer? Eu quero a oração do terço. Ela rezava o terço comigo, se eu demorava um pouquinho para responder, ela dizia: agora é a sua vez.
E Eu aí não sei, Alex. aprendi a rezar o terço com a Alexa. Depois, graças a Deus, continuei. Então, eu fiz isso por um tempo, alguns meses, até que então eu decidi falar com o padre, né? Estava na hora de procurar a igreja e conversar com alguém. Então eu fui na cidade de Getúlio Vargas, o padre Valtuir Bolzan, ele hoje não está mais pároco daquela igreja, foi me transferido, mas na época era ele. E ele foi uma pessoa assim fundamental no meu processo de voltar para a Igreja Católica, devido à docilidade dele e o interesse que ele demonstrou em me ajudar. Então, eu conversei com ele a primeira vez, contei toda a minha história para ele, passamos a tarde, não sei como é que ele teve tanta paciência para me ouvir. Passei a tarde contando essa... Alguns outros não, né? Mas o padre Bolzan me ouviu a tarde toda, contando toda a minha história para ele. E aí, então, no final, eu disse para ele, padre, eu preciso da sua orientação. Aí ele disse, não, Jean-Pierre, eu não vou te dar nenhuma orientação. Ele disse, ó, você está lendo o Catecismo da Igreja Católica. Você está lendo o Manual da Legião de Maria. Você está tendo catequese com Nossa Senhora. Você quer que eu te fale o quê? Né? Ele disse, você precisa, meu filho, tomar uma decisão e não orientação. Eu disse, então, padre, eu quero voltar para a igreja. Aí ele já me confessou, ali, naquele momento, e marcamos então a minha profissão de fé. Aí, no outro sábado, Antes, não era? eu era católico, batizado, Você crismado. você foi para o protestantismo, é diferente. Porque eu Isso. passei alguns meses indo para o protestantismo, mas quando eu voltei, eu não fiz profissão de fé, não. Eu voltei só. Porque eu não finquei, né, em lugar nenhum. Eu ficava indo e voltando para a igreja, porque eu saí da igreja para chatear Jesus Cristo. Ah, é? A petulância da pessoa foi muito grande. E aí, então, eu fiz a minha profissão de fé, perante toda a Assembleia, né? Aí tinha a questão, porque a minha esposa, ela, quando nasceu, o pai dela já era pastor. Então, ela não é batizada ainda, né? E aí tinha a questão do meu casamento, né? Que precisava resolver, porque a Igreja Assembleia de Deus não considera o casamento um sacramento. Então, a gente levou aí um pouco tempo para resolver essa questão. Aí, uma coisa interessante, porque desde que faleceu minha mãe, eu não chorei mais, sabe? Eu não consegui mais chorar. Nem por coisas boas, nem por coisas ruins. E aí, quando eu comunguei, eu tive uma crise de choro. Sabe, quando eu fui fazer os votos, né, do casamento, e então o nosso frei aqui, da nossa paróquia, a nossa paróquia é São Francisco de Assis, Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, nosso frei se chama Osmar. Frei Osmar, ele é agostiniano. E aí, então, comunguei, e assim foi um momento extraordinário, assim, extraordinário mesmo, inesquecível. E aí, então, o que aconteceu? Eu queria ser católico, né? Eu queria ter o privilégio de assistir a Santa Missa, participar da Santa Missa e comungar, né? O corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo era a única coisa que eu queria. Rezar o terço todos os dias e ajudar naquilo que eu pudesse, né? Nunca imaginei fazer mais nada além disso. Aí passou um tempo, uns 2 ou 3 meses, eu recebi um convite, não sei se você ouviu falar dele, do Juninho Noronha. Não. Lá de Betim, Minas Gerais. Aconteceu uma coisa muito triste com ele, né? Mas, enfim, ele que me convidou. Aconteceu uma coisa muito triste com ele esse ano. Isso. É um
Moreno. Isso. Eu acho que eu sei quem é. Aí ele me convidou, me ligou e falou para mim assim,